Bom dia a todos. Vamos iniciar o quarto episódio da leitura Homem Mais Rico da Babilônia. Lembrando que eu estou colocando, tá? Os episódios no YouTube. Já tem o 1 e o 2. Terminando aqui, eu vou colocar o 3. Depois eu coloco o 4. Então vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube a leitura desse livro. Tá bom? Vamos lá. Encontrando a deusa da boa sorte. Se um homem tem sorte, não há como prever a extensão possível de sua boa fortuna. Joguem-no no Eufrates, e lhe salvará nada como a pérola na mão. Provérbio babilônico. O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há 4.000 anos, na antiga Babilônia, quanto o é atualmente no coração dos homens. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens argutos e entusiasmados pensadores, o que explica por que a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Nessa época distante não havia escolas nem colégios. Possuíam, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos de torres da Babilônia, havia pelo menos um que emulava em importância com o palácio do rei, os jardins suspensos e os templos dos deuses. Os livros de história quase não o mencionam, embora tivesse sido uma poderosa influência sobre o pensamento daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e onde assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Entre muitos que frequentavam o Templo do Saber, havia um sábio chamado Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Ele tinha seu próprio salão especial, onde quase todas as noites um grupo considerável de homens, alguns idosos, alguns muito jovens, mas a maioria da meia idade, reuniam-se para discutir e perguntar sobre assuntos de interesse. Vamos supor que estamos ouvindo uma dessas conversas para ver como eles encaravam a questão da boa sorte. O sol tinha acabado de se pôr, como uma grande bola de fogo brilhando através da areia do deserto, quando Arcade subiu a seu costumeiro tablado. Perto de 80 homens já esperavam sua chegada, reclinados sobre pequenos tapetes estendidos no chão. E mais gente ainda parecia aumentar a assistência. Parecia para aumentar a assistência. O que vamos discutir esta noite? Perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se como era de costume. Tenho um assunto cuja discussão gostaria de ouvir. Embora receie que pareça ridículo a você, Arcade, e os amigos aqui presentes. Depois de incentivado por Arcade e pelos próprios colegas a apresentá-lo, ele continuou. Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa de moedas de ouro dentro. Uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte. Sentindo que todos os homens compartilham comigo tal desejo, sugiro que debatamos como atrair a boa sorte, para que possamos descobrir maneiras de contar com ela. Um belo e interessante tema acaba de ser proposto, comentou Arcade. Na verdade, um dos mais valiosos de nossa discussão. Para alguns homens, a boa sorte não passa de um acontecimento casual, que, como um acidente, pode ocorrer a alguém sem propósito ou razão. Outros acreditam que é responsável por qualquer boa fortuna é a nossa mais generosa deusa. A Chitar, sempre ansiosa para recompensar com belas dádivas aqueles que lhe agradam. Respondam, meus amigos. Devemos pesquisar se existem meios pelos quais a boa sorte possa ser incentivada a visitar cada um de nós? Sim, sim, e muito mais que isso, respondeu o crescente grupo de ávidos ouvintes. Para começar nossa discussão, continuou Arcade, ouçamos primeiro aqueles dentre nós que passaram por experiências similares à do tecelão, tendo achado ou recebido sem qualquer esforço de sua parte tesouros valiosos ou joias. Houve uma pausa, todos esperando que alguém tomasse a palavra para atender a sugestão de Arcade, mas ninguém o fez. Mas como? Ninguém? Disse Arcade. Então esse tipo de boa sorte deve ser realmente raro. Quem agora oferecerá uma sugestão para continuarmos nossa busca? Eu farei, disse um jovem bem vestido levantando-se. Quando o homem fala de sorte,
Não é natural que seus pensamentos estejam voltados para as mesas de jogo? Não é ali que encontramos muitos homens cortejando a favor da deusa, na esperança de que ela os faça ganhar a todo momento? Como o jovem tivesse, depois dessas breves palavras, retomado seu lugar, uma voz ergueu-se. Não pare. Continua sua história. Diga-nos, por acaso pôde contar com o favor da deusa nas mesas de jogo? Ela fez com que os cubos caíssem com o lado vermelho virado para cima, enchendo sua bolsa à custa do homem das apostas? Ou, ao contrário, permitiu que o lado azul fosse vitorioso, propiciando ao outro passar a mão em suas moedas de prata arduamente conquistadas? O jovem juntou seus risos sem maldade da sala e replicou: Não posso deixar de admitir que a deusa não parecia saber que eu me achava no local. Mas e quantos demais? Encontraram-na esperando em tais lugares para rolar os cubos em favor de vocês? Estamos ávidos para ouvir tanto quanto para aprender. Um sábio começo, atalhou Arcade. Achamos-nos aqui para considerar todos os lados de cada questão. Ignorar as mesas de jogo seria fechar os olhos a um instinto comum a muitos homens que gostam de tentar a sorte, apostando uma pequena soma de dinheiro na esperança de conseguir somas bem maiores. Isso me traz a lembrança, isso me traz a lembrança as corridas de ainda ontem, gritou um outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogo, certamente não desdenha as corridas, onde carros de guerra dourados e cavalos espumantes oferecem muito mais excitação. Conte-nos honestamente, Arcade. Foi ela quem soprou que devia apostar naqueles cavalos cinza de Ninive? Eu estava de pé, bem a seu lado, e mal pude acreditar em meus olhos quando o vi apostando neles. Você sabe tão bem quanto nós que nenhum aparelho em toda a Síria pode competir com nossos amados bairros numa bela corrida. A deusa por acaso soprou em seus ouvidos que apostasse nos cavalos cinza, porque na última volta o preto que corria por dentro tropeçaria, atrapalhando de tal modo nossos rapazes que os cavalos de Ninive acabariam ganhando o páreo numa vitória inesperada? Arcade sorriu indulgentemente devido ao gracejo. Que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia das apostas de um homem num cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar os necessitados e recompensar aqueles que fizeram por onde merecer. Espero encontrá-la não nas mesas do jogo ou nas corridas em que os homens perdem mais do que ganham, mas no lugar onde as ações humanas têm mais valor e são mais dignas de recompensa. No cultivo da terra, nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana, há oportunidade de lucros decorrentes de esforço pessoal e de negócios bem realizados. Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar, tanto quanto em outras ocasiões. Os ventos, como ao tempo, podem acarretar o malogro de todos os seus esforços, mas se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas quando um homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia este último. Faz parte do negócio que ele tenha direito a uma porcentagem sobre as quantias apostadas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono da banca e como são incertas suas próprias chances de vencer. Consideremos como exemplo as apostas feitas no jogo de cubos. Toda vez que o cubo é lançado, nós apostamos no lado que cairá virado para cima. Se der o vermelho, o dono da banca tem de nos pagar 4 vezes o valor de nossa aposta. Se der, entretanto, qualquer outro dos 5 lados restantes, perdemos. Assim, em cada jogada, contamos com 5 chances de perder. Mas, uma vez que o vermelho paga 4 por 1, temos 4 chances de vencer. Numa única noite de jogo, o dono da banca pode contar com lucros certos no valor de um quinto de todas as apostas feitas. Pode um homem esperar vencer, se não ocasionalmente contra vantagens arranjadas, de tal modo que, pelo simples fato de ele entrar numa casa de jogo, já o despojam de um quinto de suas apostas? Mas há casos em que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas, né? Como nos ouvintes. Certamente, continuou Arcade. Percebendo isso, pergunto-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos, se acham muitos dos mais exitosos homens da Babilônia, mas sinto-me incapaz de apontar um único que tenha começado a triunfar a partir de uma fonte como essa. Todos vocês aqui reunidos esta noite conhecem muitos de nossos abastados cidadãos. Seria do maior interesse para mim saber quanto deles podem acreditar às mesas de jogo, o início de seus anos venturosos. E se cada um de vocês falasse dos que conhecem, o que dizem?
Depois de prolongado silêncio, um gaiato aventurou. Sua pergunta inclui os donos da banca? Se não se lembra de mais ninguém, respondeu Arcade. Se nenhum de vocês pode lembrar-se de ninguém, que tal vocês mesmos? Há bons vencedores por aqui, hesitando em recomendar o jogo como uma possível fonte de renda. Seu desafio teve como resposta gemidos procedentes do fundo da plateia, que arrancaram muitos risos. Teríamos a impressão de não estarmos procurando a boa sorte nos lugares que a deusa costuma frequentar, continuou ele. Sendo assim, vamos explorar outros campos. Já vimos, portanto, que ela não se acha no fato de toparmos casualmente com uma carteira perdida, nem nas mesas de jogo. Quanto às corridas, devo confessar que perdi mais dinheiro do que ganhei. Vejamos agora nossas ocupações e negócios. Não é natural que, em seguida a uma vantajosa transação, consideremos isso como um belo lance da sorte, mas como uma justa recompensa pelos nossos esforços. Estou inclinado a pensar que podemos estar desprezando as dádivas da deusa. Talvez ela realmente nos assista quando não apreciamos sua generosidade. Alguém sugere uma outra discussão? O comerciante idoso levantou-se, repuxando sua elegante vestimenta branca. Com permissão de vocês, honrado Arcade, e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam? Situações que teriam sido mais lucrativas? Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivesse ocorrido? Como não se concretizaram, não podemos considerá-las como nossa justa recompensa? Certamente haverá entre nós homens capazes de relatar experiências nesse sentido. Vocês estão entendendo aí, gente? Até aqui? Eles estão explicando, né, sobre a sorte. Sobre pessoas que querem contar com a sorte. Já deram alguns exemplos de jogo. Vamos lá, vamos continuar. Trata-se de uma bela abordagem, provou Arcade. Quem entre vocês teve o alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive do comerciante idoso. Arcade animou a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro. Contarei de bom grado a vocês a minha história, disse ele. Que ilustra como uma boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão cegamente pode ele permitir que ela que escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéril, não muito além das muralhas de nossa cidade. Ficava bem acima do canal e não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai arquitetou um plano para comprar essa terra, construir três grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois, dessa maneira trazer até ali a água necessária. Depois dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo um empreendimento desses. Tal como eu, era jovem e contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como o meu, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Seria um grupo de 12 pessoas, cada uma das quais se comprometeria a dar um décimo de seus ganhos para o empreendimento, até que a terra estivesse em condições de ser vendida. Cada qual, então, participaria dos lucros obtidos proporcionalmente ao que tivesse empenhado no investimento. Você, meu filho, disse meu pai, acha-se agora na juventude. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos, em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, respondi. Então, eis meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre um décimo de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis. Com esse décimo, e com o que ele próprio terá condições de obter, você poderá, muito antes de chegar à idade em que me encontro, ter acumulado uma considerável soma. O que está dizendo, meu pai, são palavras de sabedoria. Realmente desejo enriquecer, mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro. Por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos. Sou jovem, há muito tempo. Pensei do mesmo modo em sua idade. E como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho.
e está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Imploro-lhe, não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo e combine com ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui. Amanhã já não sabemos para onde se foi. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, hesitei. Tinham acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindo do leste, roupas tão refinadas que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar um décimo de todos os meus ganhos para o tal investimento, seria obrigado a privar-nos desse e de outros prazeres não desejados. Olha, tinha acabado de chegar na cidade, é, tinha roupas tão refinadas para ele e para a esposa dele comprar, né? E por isso ele deixou de fazer o investimento. Então demorei a tomar uma decisão, até que ficou tarde demais. Tempos depois acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso que qualquer um dos participantes podia prever. Essa é a minha história, mostrando como permitir que a boa sorte escapasse. Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um homem moreno do deserto. Para construir uma sólida posição é sempre necessário um começo. Esse começo pode ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para seu próprio investimento. Eu, por exemplo, sou proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho, com a compra de um bezerro por uma moeda de prata. Sendo o início de minha riqueza, isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganham por seus próprios esforços em homens que começam a ter lucros pelo bom emprego de seu dinheiro, é sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás em termos de sucesso financeiro. Aqueles que só o fizeram muito tarde, ou aqueles que, infelizmente, como o pai do mercador que acabamos de ouvir, nunca fizeram. Tivesse nosso amigo o mercador seguido esse rumo em sua juventude, quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte do nosso amigo tecelão o incentivar a subir um degrau como esse por sua vez, ele não será mais que o começo de uma fortuna muito maior. Obrigado. Gostaria de falar também. Um homem de outro país levantou-se. Sou sírio. Não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo, o mercador, por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo polido. Mas acho que é o único que ele merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar no meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavalheiros, digam-me o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele. Procrastinador, gritou uma voz. É isso, berrou o Ciri, agindo muito as mãos, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem. Prefere esperar. Ele diz: no momento já estou com muitos bons negócios. Daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que, se um homem deseja realmente ter sorte, deve apressar-se. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador como o nosso amigo, esse mercador. O mercador levantou-se, curvando-se logo em seguida, respeitosamente em respeito ao riso geral. Tem toda a minha admiração, estrangeiro dentro de nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades, atalhou Arcade. Quem poderia falar agora? Tudo isso tem um sentido no final, tudo isso que ele está perguntando, gente. Estão acompanhando aí? Ah, vai o Sportbet aí. Ah, Léo. Vamos lá. Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia idade. Sou comprador de animais, em geral camelos e cavalos. Às vezes também compro ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos eu esperava. Foi talvez por isso que eu deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajada expedição de 10 dias em busca de camelos, fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para o pernoite, que seria passado com pouco comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso, que, como nós mesmos, achava-se fora das muralhas. Honrado, senhor, dirigiu-se ele a mim. Por sua aparência, julgo estar falando com o comprador. Se eu estiver certo, muito me agradaria vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço. Ai de mim, minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre minhas ovelhas.
para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho, mas pelos balidos imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente 10 dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer o negócio com ele. Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem interessante. Aceitei, sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo com lucro substancioso. Fechando o negócio, ordenei aos escravos que trouxessem tochas a fim de contarmos o rebanho, que segundo as declarações do fazendeiro tinha 900 cabeças. Não vou sobrecarregá-los, meus amigos, com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se revelou uma tarefa impossível. Por isso disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar a luz do dia para conferir o rebanho, e que só então lhe pagaria. Por favor, honrado senhor, lamentou-se ele. Conceda-me 2 terços do preço esta noite, para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. Ele é de minha inteira confiança e o senhor poderá pagar-lhe o restante. Mas eu era cabeçudo. Me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar, os portões da cidade foram abertos e 4 compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços, porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não havia comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho 3 vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi desse modo que permiti que a boa sorte escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar imediatamente o negócio quando estamos convencidos de que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra a sua própria fraqueza, contra, contra, quanto contra qualquer outro concorrente. Nós mortais somos mutáveis. Quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. Nós somos realmente cabeçudos. Estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escapar. Meu primeiro juízo é sempre o melhor, mas sempre encontrei dificuldade para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos por não ter aproveitado minha eventual boa sorte. Obrigado. Gostaria de falar novamente. O Ciro estava de pé. Tais histórias são muito parecidas, mas oportunidades fugindo pela mesma razão. Estão sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhe bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor o tempo passando. Como pode ser bem-sucedido o homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo, respondeu o comprador. A boa sorte dá as costas à procrastinação nessas duas histórias. Mas isso não é incomum. Não é incomum. O espírito de procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas. Por dar ouvidos a ele, tornando-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocabulário que tanto agradou nosso amigo da Síria. Pensava no início que era o meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde, joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como adiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou, com a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça, fugi desse inimigo de meu sucesso. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor mercador. Era o Círio outra vez. Você usa roupas finas, que em nada se parecem com as de homem pobre, e fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, como ainda dá ouvidos à procrastinação? Como comprador, nosso amigo, respondeu o mercador. Eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani-la. Para mim, ela provou ser uma inimiga, pois me observava esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contei é apenas uma entre os muitos exemplos similares que poderiam ser citados para mostrar como isso me desviou de minhas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa. Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite voluntariamente que o inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei-o com determinação. Assim, todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação se quiser participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz Arcade? Como você é o homem mais rico da Babilônia,
Muita gente acha que você é um sortudo. Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito da procrastinação dentro de si? As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida, observei gerações e gerações seguindo adiante por esse caminho dos negócios, ciência e aprendizado, que conduzem ao sucesso na vida. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação dos seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcade voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. O tecelão vai falar. Veja a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair a boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder, quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que vimos, segue perto das oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito da boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. O nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito da boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrar os meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos a caminho. Duas histórias ilustrando como a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha esta sido aproveitada ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da beldeusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que agradam. E os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Meus amigos, a sorte, né? O que vocês acham sobre isso? É aquele velho ditado, né? A sorte é o encontro da preparação com com a oportunidade. Se você tiver uma boa oportunidade e você estiver preparado, você vai ter sorte, entre aspas. Agora, se você tiver uma boa oportunidade, surgir uma boa oportunidade para você, mas você não estiver preparado, não vai acontecer. Vem comentar algo da nossa leitura? O que vocês acharam do pessoal tentando ter a sorte nesses últimos tempos, nesses últimos meses? Eu tenho visto muitos relatos de pessoas que estão se perdendo aí com o negócio do vício em jogo, né? Tá muito escancarado hoje nossa sociedade, no nosso meio, a questão do jogo. E agora, semana passada, um parente da minha esposa, da Carol, distante, né? Acabou até que tirou a própria vida, né? Por conta disso. E eu conheço outros relatos de amigos, até de pessoas próximas que tiveram problemas, mais de dois, tiveram problemas com isso e tentaram também tirar sua própria vida, né? Pensaram em tirar sua própria vida, vamos dizer assim. É uma loucura. Então, muito cuidado, muito cuidado. Você está procurando a sorte de uma forma errada. Renato, Oi, bom dia, gente. bom dia. É, eu até brinquei aí, falei sobre a Sportbet, né? Atualmente é uma das coisas que é muito propagada, né, por conta da nossa internet. Mas a gente vê aí no livro que a questão desses jogos de azar aí,
Já existiu há muito tempo atrás, né? E eu acho que além dos jogos, é importante a gente mencionar também algumas outras plataformas. Eu, na época da pandemia, eu, logicamente, né, eu acho que como muita gente estavam procurando outros meios de você ganhar dinheiro, né? Vocês mesmo mencionam lá que vocês ganharam muito dinheiro lá na empresa do Sol, na época da pandemia. Então, muitas pessoas estavam procurando novas oportunidades. E eu estava pesquisando algumas coisas para me poder ter uma outra rentabilidade e acabei entrando num mercado financeiro sobre a bolsa, né, que é o day trade. E a Sim. princípio, eu entrei na uma aula lá, até paguei uma mentoria sobre operações binárias. É importante a gente mencionar isso aqui, que eu já vi algumas pessoas, inclusive, saindo do nosso mercado para poder ir para esse mercado. E eu tive uma experiência com isso, né? E a gente vê ali, quando a gente fala sobre renda variável, esse mercado ele está incluso, né? E você está sujeito a perder, você está sujeito a ganhar. Ah, essa parte do mercado da sorte aí, ela vai com essa mesma analogia. Então, lógico, dentro do mercado de opções ali, da Bolsa de Valores, inclusive, que é uma coisa mais legal no nosso país, as opções binárias eu falo que há uma corretagem por trás. Da mesma forma como tem a Sportbet, ou o Tigrinho, que seja. E aí eu tive essa experiência ali com essa parte da renda variável e, e a gente tem, né, essa intensificação hoje sobre isso. E o livro está falando muito sobre essa procrastinação e isso é intensificado hoje. Tira hoje é, de a gente procurar buscar as coisas corretas. O rapaz aí falou sobre que ele era muito novo. Eu não sei se vocês já tiveram alguma resposta assim aqui no momento de prospecção, que eu já tive, né? Algumas pessoas falando assim, ah, eu sou muito novo, querendo justificar a procrastinação dele, né? Então, é importante mencionar essa parte aí de outros mercados também que tira o foco do que realmente ia nos tornar uma pessoa bem-sucedida, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que ter bastante cuidado com as coisas que tiram a gente do foco, nos distraem, a gente achando que vai ser o caminho mais fácil. Geralmente o caminho mais fácil não é o melhor. Que parece mais fácil, né? Vamos ler rapidinho esse final aqui. Mais esse capítulo aqui, é 5 leis de ouro. Que eu vi que tem 3 páginas, dá pra gente ler. Pra gente finalizar hoje, tá? As 5 leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir-se por um ou por outro, qual escolheriam? A bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro, disseram uma só voz os 27 ali reunidos. O velho calado sorriu astuciosamente. Atenção, atalhou ele levantando o braço. Ouçam os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem porque estão mortos de fome. Mas deem-lhe de comer. E o que fazem? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando empertigados, sem dispensarem um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com o filho dos homens. Pecam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se os bebês chorões porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Isso aqui é surreal. Calabab escondeu as pernas magras sob a túnica branca, porque tinha começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto, e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-se de minhas mercadorias, contar-lhes-ei esta noite a história das 5 leis de ouro. Uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouço com profunda atenção minhas palavras.
pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as possíveis tempestades de areia. Mas para o lado, achavam-se os grandes fatos de mercadoria, caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximo dali, o rebanho de camelos despojava-se na areia, alguns ruminando satisfeitos, enquanto outros dormiam enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muito boas histórias, Calabar, disse o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nosso serviço contigo. Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o mais rico, e isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos de acordo com as informações que Nomazir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nínive, quando não passava de um garoto. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Nomazir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomazir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso, de requintado buquê, que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume da Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, esperança de herdarem seus bens. Na casa para ter a esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomazir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe essas palavras: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhes darei duas coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe as mãos este saco com moedas de ouro. Se usá-las com discernimento, este constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob custódia esta tabuinha de argila, onde estão gravadas 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carne de montaria. Os 10 anos se passaram, e Nomazir, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem, e para o qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos, num dos lados do grande salão, e Nomazir apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite, o aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abanavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomazir e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. Meu pai, começou a dizer Nomazir, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me conhecia liberalmente as atenções de sua sabedoria. Me concedeu, né, liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Ninive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele.
Por isso estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pode deixar de rir. Mais tarde, descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem Nínive era um associado deles, que dividia entre os três os lucros da aposta. Este astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo aprenderia outra, igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos, como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade que podiam ser adquiridas por um preço insignificante. Dizendo-me que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou o quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorara. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. Aí se seguiram meu pai dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitasse a ganhar meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera, e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. E li com extremo cuidado suas sábias palavras. Eu percebi que se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis. Determinei que se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos, em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que me entregou faz hoje 10 anos. E aí, no próximo leitura, na terça-feira, na sexta-feira, né? Hoje é terça, vamos ler as 5 leis de ouro da tabuinha que o Arcades deu pro filho dele. E aí é legal, né? Que logo no começo desse capítulo ele pergunta, né? O que que você prefere, a sabedoria ou o ouro? Se você não tiver sabedoria, o ouro acaba rápido. Então, a resposta correta seria a sabedoria. Tudo bem, gente? Deu para acompanhar aí? Ele colocou algumas coisas aí sobre trader, opções binárias, jogos, etc. Mas é isso, gente. Fiquem atentos a tudo. Busquem sabedoria, que é mais importante do que o próprio dinheiro, né? E é por isso que a gente está aqui nesse clube da leitura, para buscar sabedoria cada vez mais. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Quinta-feira nós vamos ter treinamento ou apresentação de negócios online. Sexta-feira nós temos clube da leitura novamente. Sábado tem café da manhã, para quem é de Manaus. E domingo nós temos o curso do multinível. Beleza? Valeu, um abraço para todo mundo e mais uma leitura concluída. Ótimo dia para todos.